No isolamento do vale delineado pelos picos dos Andes, uma pedra esculpida traz um testemunho mudo dos sonhos eternos da humanidade para a conquista da natureza. A pedra registra antigos planos para irrigação, modelados nos declives montanhosos à sua volta. Próxima à nascente do rio Amazonas, conforme constatam Jean-Michel Cousteau e Dominique Sumian, um mosaico elaborado de canais e patamares foram esculpidos nas encostas das montanhas, transformando ladeiras íngremes em campos produtivos. O trabalho manual que remodelou o curso inicial do Amazonas foi realizado pelos Incas, primeiros engenheiros da América do Sul. Hoje, através da vasta bacia amazônica, a ambição do homem se faz presente. A natureza é tomada de ação. Rios são alterados, exuberantes florestas atacadas. No entanto, máquinas que invadem a selva amazônica muitas vezes falham. São sobrepujadas por um mundo de vegetação emaranhada e de intrincada complexidade. Conforme verá a expedição de Cousteau ao Amazonas, ao sondar o futuro da última grande fronteira, a Amazônia defende suas riquezas. Repele às vezes até modernos engenheiros e equipamentos pesados. Será a floresta conquistada pelo novo contingente de colonizadores e caçadores de fortuna que estão afluindo? Ou será verdadeiro um provérbio dos nativos do Amazonas? Os deuses são poderosos, dizem os índios. Porém, mais poderosa ainda é a selva. Jacques Cousteau, na Amazônia. Projetos para a Amazônia. Amanhece. Quase 1.600 quilômetros de Amazonas percorridos. A bordo do Calypso, base da expedição Cousteau, começa um trabalho diário de descoberta num deserto pouco conhecido. Em quase 300 dias de levantamento do rio mais poderoso do mundo, Alberto Falco, chefe da expedição, e o comandante Cousteau despacham uma equipe no Zodiac em busca de um lago escondido na selva. A equipe penetra numa região em que rios sinuosos levam a lugares ainda não descobertos, ou a becos sem saída, onde a vegetação é fascinante e provocante. A
exuberância verde da Amazônia brota da floresta. Tapetes nivelam as superfícies dos rios, tornando a penetração impossível sem um facão. É obstáculo após obstáculo. É imprevisível a mudança do nível do rio. A água dá lugar à lama. A equipe, com sua missão bloqueada pela selva e pela lama, pede instruções ao Calypso. Bien reçu, Jacques. Décidément, tout est compliqué ici. Écoutez, un peu de patience, je vous envoie l'hélicoptère. À vous. Durante séculos, as florestas e os rios da Amazônia, misteriosos e desconhecidos, predominaram sobre os intrusos humanos. Perdidos na imensidão nebulosa, atormentados pela lama e pela doença, e tragados cada vez mais pela floresta, os invasores abandonaram seus sonhos de domar o Amazonas. A selva, diziam eles, nunca é o que parece ser. Mas as barreiras que paralisaram conquistadores a cavalo hoje apenas atrasam homens com máquinas pesadas. A persistência e a tecnologia triunfam temporariamente. Em curtos voos, a equipe salta uma barreira, enquanto os barcos, incômodos visitantes ao domínio de gaviões e araras, aguardam a próxima. Mas, por enquanto, o Amazonas ainda domina. O lago recluso permanece escondido por rios ramificados e muros de vegetação. No interior da selva, entretanto, a equipe descobre uma família que vive isolada. Jacques Constant e Falco ficam sabendo que o homem é um seringueiro, coletor de borracha. Ele percorre a selva para colher a preciosa substância, como gerações de pioneiros solitários, que há um século deram início à primeira grande corrida à Amazônia. Antes extraído por índios que, confusos com o leite elástico, fabricavam brinquedos com ele, o látex goteja das seringueiras quando a casca externa é fatiada. O que corre pela lâmina do coletor não é seiva, e sim um fluido aquoso em que estão suspensas partículas de borracha. Matéria-prima para inúmeros produtos, o látex continua um enigma, sendo ainda desconhecida sua função original dentro da seringueira. Antes de levar o látex para compradores distantes, o seringueiro primeiro seca o líquido formando uma bola esponjosa. Girando durante horas sobre um braseiro, ele forma, camada por camada, num esforço esmerado, conforme o fluido se coagula, uma bola de borracha que vale $150. Mas este material, que hoje dá apenas para o seringueiro sobreviver, antes desencadeou um caos. A borracha bruta era ouro branco. Sua única fonte, o Amazonas. A invenção do automóvel e da roda pneumática transformou a borracha, antes mera curiosidade, em substância preciosa. Para abastecer a insaciável demanda de linhas de montagem, empresários e caçadores de tesouros correram para a Amazônia. O surto da borracha competiu com as grandes corridas do ouro. Manaus era sua capital, um posto comercial transformado de repente em uma Paris na selva, completa com telefones e bondes. Os barões da borracha enriqueceram, construíram casas suntuosas, enviavam roupa para lavar em Londres, pagaram a viagem do projetista da Torre Eiffel ao Amazonas para planejar o mercado de peixes. Hoje permanecem apenas algumas relíquias da época. No grande teatro, agora vazio, construído com material europeu, ecoou antes a música de Caruso e de Jenny Lind. De repente, o surto acabou. O comércio da borracha mudou-se para novas plantações na Ásia. Manaus foi abandonada.
Mas a saga da borracha continuou. Henry Ford, o magnata do automóvel, veio ao Amazonas, ao local agora visitado por Jean Michel e Jacques Cousteau. Hoje, como uma cidade fantasma, o projeto denominado Fordlândia era destinado a retirar borracha de uma propriedade tão grande quanto o Distrito Federal e competir com aqueles que contrabandearam as sementes para plantações similares na Ásia. Ford tentou 18 anos, depois desistiu, derrotado pelo Amazonas. A cuidadosa plantação de Ford sofreu infestação, desconhecida na Ásia, sufocada naturalmente pelas seringueiras selvagens, amplamente disseminadas. Quando surgiu a borracha sintética, o projeto enfraqueceu. Bosques que produziriam uma fortuna agora fornecem sombra para o gado. A 800 quilômetros sudoeste de Manaus, uma máquina extravagante penetra na tranquilidade tropical, evocando lembranças de outro esquema para lucrar com a selva. Mascarado de conquistador florestal, o monstro de ferro é, na realidade, remanescente solitário de um dos maiores fracassos mecânicos da humanidade. Uma equipe de Cousteau, chefiada por Raymond Cole, chega a Porto Velho, local da ferrovia Madeira-Mamoré, projeto ainda lembrado como a primeira grande disputa entre o homem moderno e a selva amazônica. É domingo, tarde de diversão no lugar para se fugir ao calor equatorial. Comprar um sorvete e relembrar os velhos divertimentos da infância. A inocência de um fim de semana ao ar livre disfarça uma tragédia monumental. A maioria dos passageiros de hoje desconhece que morreu mais gente na construção desta ferrovia do que em qualquer outra obra da história moderna, inclusive o Canal de Panamá. Vieram operários de todo mundo para morrer na selva. Tudo o que resta é uma viagem turística e pombos trazidos para cá por operários. Imigrantes mortos há muito tempo. Quando se espalhou a febre da borracha, a ferrovia iniciada em 1872 iria carregar um tesouro em látex da antiga selva boliviana aos barcos que esperavam no Brasil. Engenheiros americanos e britânicos zombaram do desafio: assentar trilhos cortando 360 quilômetros de floresta. Mas o Amazonas revidou com doenças, rios desviados, tempestades torrenciais e densidade impenetrável. O resultado do contra-ataque da selva produziu um número elevado de baixas. 30 mil homens hospitalizados em apenas 4 anos. 10 mil mortos. A competição transformou-se numa guerra total. A floresta que engenheiros programaram abrir em 5 anos repeliu grupos de trabalho durante 40, derrotando uma série de empreiteiras. Doentes, desanimados, os trabalhadores fugiam para encontrar novos horrores na selva sem trilhas. Aqueles que sobreviveram repetiam um slogan macabro: sob cada dormente, um esqueleto humano. Eles a batizaram de Ferrovia do Diabo. Ironicamente, no mesmo ano em que a ferrovia foi finalmente concluída, terminou o surto da borracha. Sem carga para levar, a linha foi abandonada, quase toda a estrada destruída, transformando-se em cemitério de trabalhadores. Hoje, seguindo um pequeno itinerário, uma única locomotiva reformada transporta curiosos e turistas uma vez por semana, 24 quilômetros ida e volta. Uma tranquila peça de museu, levando pouco mais do que o riso das crianças. A mais poderosa máquina do seu tempo foi subjugada pela floresta.